Olá, caríssimos! Tudo bem com vocês? Bem, estou aqui de volta para agradecer mais uma vez o carinho de vocês e as mensagens que eu tenho recebido no WhatsApp estão me incentivando muito a continuar. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, porque algumas pessoas têm assistido o vídeo, mas não estão se inscrevendo. Eu preciso que vocês se inscrevam para saber como é que está a aceitação dessa nova proposta, dessa nova empreitada, tá bom? Então, se inscreve lá embaixo. E se você gostar das ideias que eu tô passando, como eu falei com vocês, eu estou trazendo algumas coisas úteis, tanto para pais, quanto para alunos e também para professores, tá? Se você gostar, você compartilha e deixa o famoso like, tá bem? Bem, hoje a gente vai falar sobre o uso das tecnologias ou do celular na sala de aula. Vale a pena restringir? Tem que deixar? É importante deixar? Eu perguntei no meu Instagram qual era a opinião das pessoas e muita gente comentou, deu a sua versão. E aí eu trouxe para vocês alguns desses comentários. O vídeo de hoje vai falar basicamente em cima do artigo que eu recebi via WhatsApp de um psicólogo que já está na área há mais de 32 anos, Dr. Cristiano Nabuco. Então ele tem um blog, trabalha nessa área de tecnologia e tem alguns livros publicados na área, e aí as ideias que ele trouxe foram de acordo com o que eu também pensava. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho do que ele abordou nesse artigo, e no final eu vou dar a minha opinião pessoal, tá bem? Antes da gente começar, eu queria saber de vocês o seguinte: onde é que vocês acham que estudam os CEOs, ou seja, os presidentes ou as pessoas que encabeçam as maiores empresas de tecnologia? Vocês acham que eles estudam em escolas que usam muita tecnologia, que usam pouca tecnologia ou que não usam nenhuma tecnologia? Onde é que vocês acham que estudam os filhos dos presidentes da Google, da IBM, da Apple? Em que tipo de escola vocês acham que eles estudam? Ao longo do vídeo eu vou voltar respondendo a essa pergunta, tá bem? Mas esse tema é um tema que divide muitas opiniões. Tem escolas que simplesmente proíbem o uso de tecnologia. Algumas abrem mão desse uso e outras fazem dessa tecnologia sua aliada. O fato é, as tecnologias vieram para ficar. Hoje a gente não consegue se imaginar sem as redes sociais, sem o aparelho celular que hoje traz tudo na palma da mão. A gente não consegue se imaginar. Então estão aí, vieram para ficar. Tem uma gama enorme de informações num simples clique no celular. Mas a pergunta é, será que os jovens, ou eu nem vou restringir apenas aos jovens, será que as pessoas em geral, elas estão preparadas para lidar com esse grande fluxo de informações que o celular traz, ou que os aparelhos tecnológicos trazem? Uma informação interessante que o Cristiano Nabuco traz no seu artigo é que o cérebro das crianças e dos jovens, ele vai passando por um processo de maturação até os 25 anos de idade. Então, até lá, o córtex pré-frontal, ele não desenvolve aquele senso do que é certo, do que é errado ainda. Ele não tem o que a gente chama de freio comportamental. Então, vamos pensar, para quem acha que deixar um celular ou deixar um computador na mão de uma criança, na mão de um jovem, e dizer para ele, olha, você só pode utilizar 1 hora por dia, ou você só pode utilizar nas horas vagas, ou você só pode usar na hora que eu determinar. A mente desse jovem
tem esse freio para dizer, não, eu não posso fazer isso agora. Ou uma vez que ele vê o celular, ele vê apenas a oportunidade de acessar música, acessar redes sociais, acessar jogos. E uma vez que ele acessa, será que o cérebro dele consegue dizer, olha, agora já chega, você precisa parar, agora é a hora de você estudar? Será que o cérebro de um jovem tem maturação para isso? O fato é que o controle desses impulsos, ele ainda ocorre de forma limitada, não amadurecida. Então é muito difícil para um jovem entender qual é a hora de parar de usar o celular e voltar a estudar. Então até para nós esse limite tem sido muito questionado, porque até para nós é difícil no meio de uma conversa ou no meio de um jogo a gente parar e dizer, não, agora eu não vou mais utilizar o celular. Ou agora eu vou encerrar aqui o que eu estou fazendo no notebook porque eu vou me dedicar a outra função. A tendência é que a gente procrastine, ou seja, que a gente deixe o que é de fato necessário e importante para depois, como estudar, como realizar as tarefas, e fique naquilo que nos dá prazer, que é estar em frente à tela, com um grande fluxo de informações e de atividades na palma da nossa mão. Então, o autor, ele traz alguns países e a forma como esses países lidaram com a tecnologia. Na França, por exemplo, é proibido o uso de celular na escola. Então, você não pode entrar na escola com o celular. Então, lá houve o que a gente chama, aboliu totalmente o uso dessa tecnologia. E eles ampliaram isso para qualquer objeto conectado, relógios, calculadoras, qualquer objeto que tenha conexão, lá não é permitido que se entre. E aí nos Estados Unidos, a pergunta que eu fiz no início, lembra? Nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é a região onde você tem as escolas com maior concorrência para fazer parte, e é onde justamente estudam os filhos desses CEOs das grandes empresas de tecnologia, também é proibido o uso de qualquer aparato tecnológico. Nessas escolas, nem computador é utilizado na sala de aula. Então, vejam bem, se nessas escolas que tem os filhos dos grandes produtores de tecnologia mundiais, é proibido, por que a gente pode tirar disso? O que a gente pode pensar? Por que a gente tem que hoje seguir essa onda de que não, tem que ter a aula para ser legal, tem que ter o uso de tecnologias? Então precisamos ter um cuidado. Nessas escolas dos Estados Unidos, eles justificam essa proibição e orientam também que em casa não se tenha nenhum recurso tecnológico, no fato de que não há estudos que comprovem que o uso da tecnologia fazem com que você aumente a sua produção, que você aumente os seus números de inteligência, os números que você usa para poder comprovar, eles costumam medir através de testes. Então, não há uma relação entre o uso da tecnologia e o aumento no desempenho desses testes. Então, nessas escolas é orientado não o uso da tecnologia, tanto na escola quanto em casa, justamente por eles entenderem que o jovem ainda não está preparado para lidar com esse grande afluxo de informações. Então, por outro lado, a gente vai ter algumas escolas que acreditam que o uso da tecnologia vai envolver mais os alunos e por isso elas transformam essa tecnologia em sua aliada, o que eu acho muito válido, embora o artigo ele não traga algo tão positivo relacionado a essas escolas, justamente por falta de estudos na área. Mas alguns aplicativos são muito úteis para uso na escola. Então, eu acredito que uma aula planejada com o uso da tecnologia, onde você tem um objetivo concreto e que o aluno saiba por que ele está usando aquela tecnologia e que o direcionamento seja favorável a ele aprender através daquela tecnologia, aí é válido. E aí a gente vai ter mais de 500 aplicativos que vão facilitar essa aprendizagem. Mais de 500 aplicativos gratuitos
gratuitos que vão ajudar nessa aprendizagem. Então, isso sim tornaria as aulas mais dinâmicas, promoveria a aprendizagem, mas o uso da tecnologia por usar, não. Deixar que o jovem leve o celular para a sala de aula, para que ele só use nos momentos que for liberado pela escola, também não. Então, a gente tem que ter um bom senso de entender que o celular, ou um tablet, ou um computador, ele é um caminho para muitas coisas, né? Infinitas coisas. Você abre uma janela puxa a outra, que puxa a outra. E é muito difícil para a gente ter esse freio e parar de entender que agora não, agora é a hora de estudar. Então, atividades planejadas, direcionadas, com objetivo claro, que utilize os aplicativos na promoção de uma aprendizagem que seja clara para o aluno com objetivos concretos, sim, válido. Fora isso, não. Então, Cristiano Nabuco, que é o autor que a gente está levando em consideração aqui, ele finaliza dizendo o seguinte, que a tecnologia na escola deveria esperar um pouco, ainda não é o momento. Ele cita para justificar essa opinião alguns problemas que vêm acontecendo através da internet. Por exemplo, o cyberbullying, que é quando você tem o bullying feito através dos meios tecnológicos. Tem pessoas que têm fotos divulgadas, tem histórias reveladas na internet, o uso de fake news também, que é muito comum, principalmente aqui no Brasil. Então, são fatores que levam a se pensar que essa tecnologia na escola ela pode esperar um pouco. Além desse cyberbullying, além do fake news, tem um novo termo que é utilizado, que é o grooming, que é o aliciamento de jovens. Então, tem pessoas que se fazem por colegas, se fazem por adolescentes para poder aliciar jovens para diversas coisas. A mente do jovem é uma mente, como eu falei para vocês, que ainda está em fase de maturação. Então, é caminho fértil para muitas coisas. Então, eu acredito que seja um momento, sim, de atividades planejadas de conscientização, de mostrar para esse jovem todos os riscos por trás da internet, por trás das tecnologias, porque muitas vezes dá uma sensação falsa de liberdade, onde eu posso fazer tudo, onde ali, por estar na minha casa, ou estar num ambiente que eu não tenho contato direto com a pessoa, eu estou protegida e posso fazer o que eu quiser, ou nenhum mal vai me atingir. Isso é muito perigoso. Então, é um momento de conscientização do jovem desses riscos, conscientização desses perigos. E eu, Ana Lúcia, professora, 37 anos, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu, professora, porém em alguns momentos aluna, porém em alguns momentos colega, porém em alguns momentos mãe. O que acontece? Quando eu tenho uma atividade para fazer, se eu tiver com o meu celular ao lado o tempo todo, com notificações, eu não consigo me concentrar na atividade que eu faço. Então, para fazer uma atividade de escrita, por exemplo, eu tenho que desconectar o celular porque a concentração ela fica muito comprometida. Além disso, quando eu estou, mesmo que eu tenha atividades para fazer, se eu estou mexendo no celular, eu sempre vou atrasando as atividades que eu tinha para fazer, porque são muitas coisas. A gente está no celular, uma pessoa manda uma mensagem, a outra manda outra, ou a gente recebe um e-mail e ali a gente fica. Quando a gente percebe, se dá conta, já se passou muito tempo que você gastou naquele aparelho fazendo, e sua atividade que você tinha para fazer, ela fica para trás. Eu, enquanto mãe, faço alguns combinados com minha filha. Meu filho não usa o novinho, não usa celular. Alguns períodos que ele teve acesso, ele ficou muito agitado, então, inclusive, dormiu muito mal, nervoso, então, assim, não usa. E a minha filha usa um pouco por dia, mesmo assim, observe que o comportamento dela já fica alterado. Então, na maioria, quando começam as aulas, eu tiro, é 1 horinha dia de domingo, mas durante a semana, não. Durante a semana, o foco tem que ser nos estudos, o foco tem que ser nas tarefas a realizar de casa, tem que ser nas obrigações de casa, já que ela tem que ter uma função também.
e não no celular. Porque quando eu digo para ela assim, olha, então faz as tarefas e depois vai para o celular. Eu comecei a observar que as tarefas eram feitas de maneira muito rápida, que as tarefas eram mal feitas, tudo para poder ganhar um tempinho a mais para ficar no aparelho. Então vamos entender que as tecnologias estão aí, facilitam demais a nossa vida. São interessantes os recursos que vêm para a educação, alguns aplicativos são muito bons e o melhor de tudo que são gratuitos. Mas nós precisamos direcionar atividades para poder explorar esses aplicativos e extrair deles o que tem de melhor. Principalmente, precisamos estabelecer limites e mostrar para os nossos jovens, para todas as pessoas, os perigos que tem por trás da rede, os perigos que tem ao você acessar a cada janelinha. A gente precisa deixar isso claro para eles. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre alguns dos principais perigos que tem na internet, principalmente para os adolescentes. Por hora eu fico por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Vou deixar na descrição as redes sociais, o Instagram também do Reforço, onde a gente tem um espaço de aprendizagem, de apoio pedagógico. Vou deixar também um link para quem tiver interesse em acessar. Se vocês gostaram, compartilhem, tá bom? E deixe também os comentários para a gente saber se vocês concordam, se não, se vocês acham que tem que liberar, tá bom? Um beijo.